Queridas irmãs e irmãos, esta celebração de hoje, de alguma maneira, está unida àquela celebração outra do dia 25 de dezembro, à noite, Natal. Lá, Deus assume a nossa condição humana. Aqui, essa condição humana chega ao seu extremo, a experiência da morte. Deus assumiu a nossa humanidade em tudo, inclusive nessa experiência, que é a experiência mais difícil que nós todos carregamos, é a experiência da morte, tanto morrer quanto acompanhar alguém que morre. E essa experiência da morte, da morte de Jesus, ela é nuclear para a nossa fé. Ela está no miolo da experiência da nossa fé. E por que a morte é tão importante para nós? Qual é o significado dessa morte de Jesus para as nossas vidas e para as nossas mortes? Esse texto hoje fala um pouco disso. E essa importância é tão grande que os evangelhos foram escritos em torno disso. E foram escritos para isso. Para a gente, então, como se fosse um círculo concêntrico, nos voltássemos sempre para esse grande mistério da morte de Jesus. E o mais importante aqui, em primeiro lugar, é o fato de Deus ter assumido a nossa humanidade, ter assumido a nossa vida. Deus se fez humano como nós. A carta aos Hebreus vai dizer igual a nós em tudo, de menos no pecado. Então, também a experiência da morte entra, porque atenção, a única experiência que nos iguala a todos. Todos nós temos trajetórias diferentes, personalidades diferentes, corpos diferentes, histórias diferentes. Em tudo somos singulares. Mas aqui, nesse ponto, todos nós carregamos essa marca. Isso nos iguala e nos reúne a todos. Então, a morte é, por assim dizer, a grande solidariedade do ser humano. Todos nós somos solidários nessa experiência da morte. E Cristo, o Filho de Deus que assumiu a nossa condição humana, ele entrou nessa solidariedade. Não por causa do pecado, como nós, mas por justiça. E a palavra justiça, na carta de São Paulo, pelo menos no capítulo 5, na segunda carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, pelo menos ali, se diz que ele, que não tinha pecado, se fez pecado para nos justificar. Então, justiça, para Paulo, tem a ver com essa experiência de ser solidário conosco. Ele passou por isso, assumiu isso até o fim. Segundo, os motivos da morte de Jesus estão bem claros nesse evangelho. Jesus morreu por ser considerado pelos poderes religiosos de seu tempo um herege, porque eles entenderam, e na mensagem de Jesus se pode deduzir isso, que ele se fez semelhante, ou melhor, igual a Deus, ao dizer que é filho de Deus. Então, isso é considerado o máximo de heresia pelos judeus. E isso, na lei de Moisés, é punido com pena de morte. Portanto, a partir dessa experiência humana, a gente pode entender que Jesus morreu de uma sentença justa, humanamente justa, porque ele morreu como herege. Segundo, os textos dizem que Jesus era subversivo. Ele falava de um reino, e ele disse, hoje nós ouvimos, eu sou rei, mas o meu reino não é daqui. E todo que se proclama rei debaixo de César era punido também com uma sentença de morte. Então, a morte de Jesus, do ponto de vista humano, está dentro desse parâmetro legal, dentro desse parâmetro legal. Mas, diante de Deus, que é o verdadeiro juiz, essa morte tem um outro significado. A morte de Jesus tem a ver com a experiência da obediência.
E essa experiência da obediência é a marca principal daquilo que nós dizemos a respeito dele. Ele é o Filho de Deus. Então o Filho é aquele que obedece. E o máximo dessa obediência, a experiência maior dessa obediência é a cruz. Jesus assume livremente ir morrer na cruz, não porque ele gostasse do sofrimento, não porque o pai quisesse a violência contra o seu filho, mas por coerência com a sua missão, com a sua pregação, com a sua atividade. Então Jesus abraça, assume a cruz e assim morre, livremente. E por obediência à vontade de Deus, que quer manifestar para nós o seu amor, manifestar para nós o seu reinado, que é um reinado de justiça, de paz e de vida para todos. Então, esse que morre na cruz, por obediência, ele faz a vontade do Pai. Por isso, no tribunal de Deus, Jesus não merece morrer. No tribunal de Deus, Jesus merece viver. Ele sim merece viver. E de uma vida superior a qualquer outra que... Por isso o Pai dá a Jesus uma nova sentença. E a sentença de Jesus, dada por Deus, é a ressurreição. O Pai o ressuscita. Terceiro ponto que eu acho importante aqui para nós é que, sendo humano, ele carrega consigo aquilo que somos, igual a nós em tudo de menos no pecado. E ele carrega o que somos de uma maneira agradável a Deus. E humanamente falando, ele faz pela primeira vez na história de toda a humanidade aquilo que ser humano nenhum conseguiu: ser filho obediente. Então, a humanidade de Jesus, com a qual nós nos solidarizamos, ele é nosso irmão na carne, ele é nosso irmão na experiência humana, essa humanidade de Jesus é que nos salva, porque é a humanidade perfeita, a humanidade que agrada a Deus. Então, a humanidade dele, do alto da cruz, é a humanidade que se oferece ao Pai, que nasce para Deus com a ressurreição. Então, a ressurreição é a morte e a ressurreição de Jesus são esse nascimento da nossa humanidade inteira em Jesus Cristo, que obedeceu ao Pai. Então está aqui uma resposta muito boa para a gente dizer por que a morte. Por que a morte é tão importante? E essa morte dele, portanto, que é tão significativa para nós, ela é modelo para as nossas mortes. Eu estou falando no plural, porque cada um de nós vivencia a morte muitas vezes durante a vida. Não existe uma morte só no final, mas existem muitas experiências de morte pelas quais nós todos passamos. E nessas experiências de morte pela qual nós todos passamos, seja doença, seja alguma dificuldade, um desentendimento familiar, ou com um relacionamento amigo ou amoroso, ou mesmo uma situação de doença, ou de fome, miséria, que a gente vê no mundo, ou a guerra, ou qualquer tipo de morte que a gente veja ainda graçar nesse mundo, todas as experiências de morte, elas nos levam àquele ponto de encontro onde todos nós nos encontramos com Ele. E por que Ele está lá nesse ponto? Ele está lá para nos tirar da morte. É na morte que Ele nos tira para a vida, porque na morte nos encontramos todos nós. A morte é o ponto de encontro de toda a humanidade. E é de lá que o Pai, em seu Filho, nos arranca para a vida. Então, meus irmãos e irmãs,
A morte de Jesus é salvadora para nós. Quando Ele mergulha nessa experiência em que todos nós somos solidários com Ele, não só no acontecimento morte em si mesmo, mas na nossa humanidade, com a humanidade dele, é dali que o Pai nos tira para a vida e para a ressurreição. Então, meus irmãos e irmãs, nós estamos aqui reunidos por isso, porque a gente quer encontrar sentido para todas essas situações que a gente vive. Às vezes a gente não entende por que determinadas coisas estão acontecendo com a gente mesmo, com as pessoas que estão ao nosso redor. Por que fulano sofre tanto, Beltrano sofre tanto? Por que a guerra? Por que essa maldade no mundo? O que Deus faz por nós? Será que Deus é indiferente à nossa dor, ao nosso sofrimento? Cadê Deus diante disso tudo? E a resposta está no seu Filho Jesus. Deus veio viver com a gente essa experiência, para nos tirar de lá, do fundo dessas experiências todas e da nossa experiência final, da morte final, pela qual todos nós vamos passar. Então, nós vamos, irmãos e irmãs, nessa celebração, olhar para esse evento da morte do nosso Senhor e reconhecer nesse evento o caminho que Deus achou, que Deus abriu para que nós pudéssemos nascer de novo para Deus, viver para Deus em Jesus, seu Filho, como filhos e filhas, que nele dizem sim a Deus, um sim verdadeiro, um amém verdadeiro, que em Jesus encontra em Deus então essa vida nova, essa ressurreição. Amém.